tecnologia autônoma da Google foi efetivamente aplicada em 2009, no veículo Toyota Prius, em fase de teste, mas em 2002 a empresa adaptou um Lexus RX 450 e deste ano em diante outras empresas como a Tesla, o Uber intensificaram seus esforços no desenvolvimento de veículos autônomos. Mas e se eu te contar que veículos autônomos já são utilizados na agricultura há décadas? Ou ainda, que nos últimos anos os estudos e desenvolvimentos fizeram as máquinas agrícolas avançar anos à frente na tecnologia autônoma? Quando mencionado o agronegócio, boa parte das pessoas imagina um pequeno agricultor capinando com uma enxada ou uma pequena propriedade com alguns tratores antigos. Logicamente, ainda existem algumas propriedades desse tipo, mas a realidade não é essa. O agronegócio está mais à frente do que você pode imaginar em termos de mecanização, tecnologias e indústria 4.0 em relação a veículos autônomos. Neste vídeo vamos mostrar algumas coisas que talvez você não saiba sobre a agricultura. Também vamos ver elas empregadas no maior produtor de soja e maior exportador de milho do mundo, o Brasil. O veículo de passeio que demonstrou o maior nível de uso desses sistemas é o Volvo XC40 Hybrid, mas mesmo assim precisa que o condutor esteja presente no interior do veículo e preparado para assumir o controle caso necessite. A ideia é que veículos autônomos sejam de automatização total, ou seja, o veículo consegue fazer tudo sozinho sem a supervisão humana física. Explicando de uma forma bem simples, carros autônomos não apenas executam coisas como esterçar ou acelerar, mas possuem o controle de tudo o que acontece ao redor deles. Por isso existem muitos sensores em conjunto com softwares inteligentes e inteligência artificial, que faz a leitura das placas de sinalização, faixas da via, semáforos, se existem pessoas e animais na via, e com toda essa identificação visual o sistema consegue detectar a distância, a profundidade, eventuais obstáculos com pulsos de luz. Também existem sensores ultrassônicos que conseguem detectar calçadas, guias e outros veículos. Com todas essas informações, o software embutido no sistema processa e traça o melhor percurso. Não esqueçamos que o GPS também entra em cena. O funcionamento de um trator autônomo, por exemplo, é similar a um veículo de passeio. Possui sensores, câmeras, software parecido. No entanto, é projetado para fazer uma atividade totalmente diferente. No campo não tem placas de sinalização, mas todas as atividades precisam trabalhar com certas velocidades, e o seu caminho deve ser muito bem preciso. Por exemplo, meu pai sempre trabalhou na agricultura, e já chamou minha atenção e de muitas pessoas por não executar a manobra certa no fim do talhão, e deixar um pedaço sem plantar. O trator autônomo deve ser capaz de fazer isso sozinho, e sem intervenção humana. Na cidade, 10 centímetros podem evitar uma batida. Na agricultura, 10 centímetros podem comprometer parte de uma produção, colheita ou evitar um acidente. Em ambientes agrícolas existem sistemas avançados de sensoriamento. O veículo precisa perceber e compreender o ambiente, reconhecer estruturas artificiais e naturais, topologia, vegetação e caminhos dirigíveis. Nesta imagem você pode ver os diferentes tipos de sensores. Temos, por exemplo, as câmeras, radar, estação de retransmissão, unidade de controle eletrônico, sensores sem fio e assim por diante. Por um lado, sem placas de sinalização, a direção autônoma é mais simples. Em contrapartida, as máquinas têm que seguir um caminho preciso. O sistema deve ser capaz de lembrar os caminhos por onde passou. Já imaginou se a máquina replantar um campo que já foi plantado? Também o software tem que ser capaz de manobrar grandes equipamentos e desviar de algum obstáculo, como algum tronco ou poste ou outro objeto, sem comprometer a sequência da sua atividade. O automóvel de hoje é muito parecido com o de 15 anos atrás, já a máquina agrícola não.
Na década de 90 já havia um sistema de GPS nos tratores para guiar o operador e fazer grandes distâncias em linha reta. Posteriormente surgiu um sistema semi-autônomo, no qual qualquer trator poderia ser equipado, bastando instalar algum sistema sem grandes modificações. Eu mesmo trabalhei com um sistema desse por volta dos anos 2000, quando ajudava meu pai na plantação em uma grande empresa. Na década de 90 e 2000 já existiam estudos sobre máquinas autônomas e já tinha algumas em operação em grandes empresas. Nos anos seguintes, a tecnologia no setor deu mais um passo. Os sistemas foram melhorados e, como o agronegócio é mais receptivo, abraçou essa ideia. No entanto, a partir de 2010 foi quando aconteceu um salto. E já naquele ano, o que nós vemos hoje nos veículos autônomos já existia. Mas qual o motivo desse grande avanço? No meio urbano, nós consumimos tecnologia porque gostamos. O agricultor consome porque ele necessita. Ele precisa aumentar a produtividade, precisa diminuir as falhas, precisa diminuir os custos. Mesmo o equipamento custando centenas de milhares, ele se paga principalmente pela falta de mão de obra. Logicamente ainda existem máquinas simples, mas em uma escala de 0 a 5 do nível de automação, onde 0 é sem automação e 5 automação completa, o agronegócio está indo para o nível 4, enquanto os veículos de passeio autônomos estão chegando no nível 3. Se não bastasse essa diferença, o agronegócio vai mais além. A agricultura 4.0 está impulsionando a produção no campo. Os drones também têm destaque na agricultura. Também existe sistema de inteligência artificial e sensoriamento remoto, que aplicam defensivos de forma mais precisa. Nos Estados Unidos, segundo a pesquisa da McKinsey Company, atualmente cerca de 95% dos agricultores norte-americanos usam alguma tecnologia da agricultura de precisão, e mais de 30% investem significativamente nesta tecnologia. A mesma pesquisa afirma que pelo menos 47% dos produtores agrícolas brasileiros usaram tecnologias de alta precisão na safra de 2019 em suas fazendas. Para se ter uma ideia do avanço, a USP passou a oferecer em agosto de 2020 a disciplina de Agricultura Digital. Aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, por exemplo, temos o curso de Tecnologias em Agrocomputação, que estuda redes embarcadas em máquinas e implementos agrícolas, planejamento do processo produtivo, tecnologias para desenvolvimento em Big Data, gestão de banco de dados e mineração de dados, Big Data e georreferenciamento, só para você ter uma ideia do quanto a agricultura está avançada. No entanto, apesar de todas essas vantagens, ainda temos um problema, mas vamos ver mais adiante. Já em 2017 existiam tratores totalmente autônomos, em fase de teste, como o trator da Case. Este que você está vendo no vídeo, marque isso, estava em teste e não era um trator conceito, ou seja, já estava trabalhando em campo, muito diferente dos veículos ditos conceitos dos salões de automóveis, que dificilmente chegam ao consumidor. Mas antes de conhecer esta máquina, vamos ver alguns um pouco mais simples. Há vários anos no mercado, o mais simples é o piloto automático, que se trata de um volante no qual um motor elétrico controla a direção. Para controlar a direção, o volante é ligado a um monitor que se conecta ao GPS. Mas esse monitor não é só um GPS, ele é um controlador que fornece diversas funções, como por exemplo as seções por onde a máquina vai passar, configura os dados da máquina, o tamanho de sua plantadeira, por exemplo no caso do trator, integração com Wi-Fi. E falando em conexão, há pouco tempo surgiu o 4G. Muitas cidades ainda não têm essa conexão, mas na agricultura, nesses módulos de piloto automático, foi um dos primeiros equipamentos a ter esse tipo de conexão, provavelmente antes de você ter no seu smartphone. Por fim, temos uma mini estação meteorológica conectada à máquina, que fornece dados do tempo, como velocidade, direção do vento e temperatura. Se vai chover, você não pode passar veneno. Então, logicamente, se chover, o Uniporte não pode sair para pulverizar a plantação. E é bom ter essa informação antecipadamente.
antes de continuar uma observação. Neste vídeo estamos falando especificamente sobre máquinas autônomas. No entanto, há diversas tecnologias que estão há décadas no campo, como por exemplo câmbio automático, navegação por GPS, telas touchscreen, sistemas digitais, sensoriamento e direção assistida. Só para você entender melhor, a tecnologia uma Hilux de última geração, que as pessoas acham o máximo, que é inovador, na agricultura isso já existia no passado. Agora vamos conhecer algumas dessas máquinas. Começando pela John Deere Tractor 8R. O Tractor 8, à primeira vista, é um trator comum. No entanto, não se engane, ele é um trator autônomo, trabalha sem ninguém na cabine. Ao programar o local que o equipamento vai trabalhar, ele é capaz de fazer seu trabalho automaticamente. Manobra no final da área e retorna sozinho. Desvia de obstáculos e tudo isso sem comprometer seu trabalho. Se o campo estiver com muita névoa ou à noite, uma pessoa pode falhar em seguir uma linha reta ou fazer manobras com o trator. Já o Tractor 8, isso não é problema, ele trabalha normalmente. Se não bastasse, o Tractor 8 também possui um aplicativo no qual é possível monitorar o seu trabalho, além de outras coisas como por exemplo velocidade, nível de óleo, nível de combustível, qual é o rendimento do seu trabalho, ou enviar um alerta em caso de alguma falha ou algo anormal durante seu trabalho, no qual você precisa ir a campo e resolver. Por exemplo, um grande animal na frente do equipamento. Um trabalhador pode trabalhar pouco mais de 8 horas por dia devido à legislação. Mesmo que seja o dono, devido ao tempo e ao cansaço, não consegue trabalhar mais do que 12 horas seguidas na máquina todos os dias. O trator autônomo pode operar 24 horas por dia. Isso porque ele não precisa de uma pessoa em sua cabine. Mas se precisar, uma simples tecla pode fazê-lo operar totalmente manual, como um trator comum. Case Magnum é um trator autônomo que dispensa o operador. Na verdade, ele nem sequer tem uma cabine. Em vez do operador ficar no trator, ele fica em seu escritório e recebe todas as informações dos sensores das câmeras no seu PC. Se for o caso, pode operar manualmente o trator a partir do PC ou de um smartphone. Como o trator não tem cabine, sobra mais espaço para as instalações dos vários conjuntos de sensores e componentes e dá um design futurista. O trator também tem um sistema avançado de sensores que dá a impressão de que ele tem a visão como a de uma pessoa. Com isso ele pode identificar obstáculos. Se for um poste, ele vai reconhecer e desviar do mesmo, mas vai manter a continuidade de seu serviço. Se estiver circulando em uma estrada e chegar em uma esquina antes de passar, seus sensores fazem uma leitura e identifica se está passando outro veículo. Começou a chover? O equipamento, assim como os outros tratores autônomos, possui uma estação meteorológica, então a presença de chuva interrompe seu trabalho. Este trator parece um conceito, mas fique sabendo que em 2014 já havia máquinas desse tipo em operação nos Estados Unidos. Os vídeos que você acabou de ver são de trabalhos reais no dia a dia em uma fazenda em Kentucky, nos Estados Unidos. No Brasil não achei especificamente esse tipo de trator, no entanto tem em operação um modelo similar, que é a versão com cabine do Case Magnum. Basicamente faz as mesmas coisas, mas tem espaço para uma pessoa. John Deere Autonomous Sprayer é um uniporte autônomo, ou como a maioria conhece, um trator de passar veneno. Esta máquina também não possui cabine para o motorista, e como seus conjuntos de sensores e tecnologias é similar aos tratores que vimos, com o diferencial que ele é feito para passar veneno. Vale lembrar que um uniporte deve andar perfeitamente dentro da plantação, de forma que seus pneus não amassem a vegetação. E isso não é tão fácil assim. Em uma plantação de soja na qual os pés ficam bem próximos um do outro, fica difícil e o caminho muito estreito.
Digo por experiência própria, já tive a oportunidade de trabalhar em máquinas dessas. Esse equipamento possui a capacidade de variar a altura de sua suspensão, de acordo com a sua necessidade. Seu conjunto de movimentação é através de esteiras, e tanto as de trás como as da frente podem girar em qualquer direção. Como todas as máquinas autônomas, podem trabalhar 24 horas por dia e tem uma estação meteorológica, mas no caso desse equipamento vai além, pois ele precisa de uma leitura exata da umidade de plantação para decidir se é adequado passar agrotóxico ou não. Mas você, o que achou desses equipamentos? Você sabia que existiam? Sabia que alguns estão em funcionamento aqui no Brasil? Escreva nos comentários. Existem outros equipamentos de alta tecnologia que fazem o trabalho no campo, mas com estes exemplos você deve ter entendido o quanto a agricultura está avançada em relação aos veículos autônomos. É possível que em pouco tempo as máquinas do agronegócio estejam como do filme Interstellar. Você recorda de um problema que comentamos no início do vídeo? Pois então, a dificuldade no acesso à internet e à conectividade no campo é um grande problema. Boa parte dessas tecnologias que comentamos depende da internet. Com isso, os donos têm que investir um valor considerável para criar um sinal de internet em torno de sua propriedade. Mas como sabemos, é muito complicado e estes sinais são de baixa qualidade, sem contar que precisam cobrir vastas áreas. Por exemplo, a cidade onde estou atualmente tem aproximadamente 600 mil habitantes. Toda a cidade tem cobertura 3G e uns 80% 4G. A distância de uma ponta a outra é de aproximadamente 24 km. Saindo desse meio, o sinal começa a cair. Com poucos quilômetros já não há mais sinal da internet. Agora imagina o quanto é complicado levar conexão a uma propriedade como algumas no Mato Grosso, no qual a distância de uma ponta a outra pode chegar a 30, 40, 50 km de extensão. Como se ainda não bastasse, boa parte desses lugares ficam muito distantes das cidades. Está certo que temos conexão via satélite que pode pegar em qualquer lugar, mas uma coisa é você ter o sinal para fazer ligações, outra coisa é conseguir transmitir grande quantidade de dados. Mas já existem empresas com planos de internet via satélite com velocidades melhores, mas ainda existe um grande custo e compreensibilidade para cobrir a área da propriedade e ter uma rede local. Mas e você? O que você acha disso? Vamos conseguir resolver esse problema? Quando a tecnologia no campo der mais um grande salto, vamos estar preparados? Outro grande problema para essas tecnologias autônomas é a mão de obra especializada para lidar com essas máquinas. Por outro lado, essas máquinas ajudam, já que falta mão de obra no campo e uma pessoa não consegue operar o equipamento 24 horas por dia. Mas, por outro lado, demanda profissionais que entendem dessas tecnologias. Por exemplo, uma grande empresa de agronegócio aqui da minha cidade entrou em parceria com o Senai para conseguir abrir um curso voltado aos seus equipamentos e conseguir mão de obra adequada. Por fim, segundo o artigo do G1, outro problema é a falta de legislação para essas tecnologias autônomas. No entanto, eu discordo desse ponto. Uma coisa é um automóvel autônomo dentro de uma cidade, em que há prédios, pessoas, animais, outros automóveis e oferecem riscos a estes. Outra coisa é o campo, onde não tem nada disso. Com isso, em minha opinião, deve haver algumas regras de segurança na utilização desses equipamentos. Outras legislações penso que só iriam atrapalhar o setor, já que quem cria as leis não trabalha ou pouco conhece esses equipamentos, e muitas vezes nem sequer é realizada uma consulta, um estudo com as pessoas que utilizam essas máquinas e entre os fabricantes. E você que está assistindo, qual a sua opinião em relação a isso? E o que achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.